Boa noite, gente, ouvintes da Rádio Universitário. Voltamos então com o nosso Empreendedor em Ação dessa semana. E nós vamos conversar com Vitor Barbalho, ele que é engenheiro de telecomunicações, CEO da Kentro, idealizador do Prime Club e especialista em empresas autogerenciáveis. Nesta edição, o foco é modernização de negócios. Nós já fizemos um episódio anterior, nós conversamos com Paulo Sidoni da E-Commerce.net, falamos sobre a construção dos sites, a importância de você ter profissionais assim qualificados, né, para realmente colaborar com o seu negócio e ter uma mentalidade empreendedora, comercial, né, com uma visão elaborada aí no que a gente entende que seria modernizar o negócio, não só pensando em inteligência artificial, mas também outras demandas que vão surgindo. E aí, continuando a nossa série, a gente, com este foco na modernização de negócios, nós vamos falar sobre inteligência artificial e automação e como elas podem facilitar os processos, aumentar a produtividade, melhorar o atendimento e gerar mais lucro, inclusive para pequenos e médios empreendedores. E o Empreendedor em Ação vai ao ar toda quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Unimontes, e às 19 horas o programa completo já fica disponível no canal do YouTube, tá bom? O nosso programa tem o apoio do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Impremix e da Fadenor. Então, gratidão aos nossos apoiadores que já estão aí no nosso terceiro ano de programação aqui na Rádio Universitária como parceiros. Vitor, você tem seu fiel escudeiro, que é o Lucas Rocha, né, que é especialista em inteligência artificial aplicada a vendas e atendimento, também tá junto com você na Kentro, mas que hoje não tá aqui, mas vamos mandar sozinho, né, Vitor? Seja bem-vindo. Sim, com certeza. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar falando um pouquinho lá do nosso negócio. E é muito interessante você trazer, inclusive, essa palavra modernização do seu negócio, né? A gente normalmente fala assim, melhoria de gestão, trazer excelência, mas modernização realmente é uma palavra muito interessante aí para muita gente que só está precisando de dar uma pequena modernizada no negócio e fazer com que esse negócio desenvolva e deslanche e o empresário deixe de ser empresidiário para se tornar realmente um empresário de sucesso, né? É isso aí. E assim, né, Vitor, a gente vive uma época que, como a gente está, assim, a inteligência artificial pipocando, né? Tá tudo assim, todo dia é uma coisa nova, uma ferramenta nova que inventa. Esses dias, meus colaboradores essa semana agora fizeram um videozinho lá mais engraçado, manequim movimentando, falando, falei, gente, mas vocês fizeram isso? Então, assim, toda hora é uma coisa nova, mas por mais que a coisa esteja pipocando, quando o assunto é inteligência artificial, tem muita gente que ainda tá assim, estagnada, né? Só vendo as coisas acontecerem fora do negócio, mas dentro do negócio mesmo, a coisa continua ainda muito tradicional e a gente sabe que não tem como mais continuar assim. O mundo está caminhando e está caminhando de maneira muito acelerada e o empreendedor que quer continuar no mercado, ele tem que se atinar para isso, não é verdade? Exatamente. E aí eu queria, como a gente tá falando em modernizar o negócio com IA e automação, eu queria que você falasse assim, do que a gente está tratando na prática. O que seria isso dentro de uma empresa pequena ou média, quando a gente fala sobre esses temas? Então, é muito interessante, né? Porque a gente tem visto aí o ChatGPT, né? O Gemini, o pessoal está começando a usar a inteligência artificial assim de forma geral. E muitas vezes a gente está usando ela ali só como um buscador de conhecimento, igual a gente sempre fez com o Google ali, né? Uhum. E agora está na hora de fazer essas inovações, testar os vídeos, né? Então, você faz uma filmagem ali de 8 segundos, de um manequim, de uma roupa e tudo, não sei o que, manda lá na inteligência artificial, pesquisa um pouquinho e faz um vídeo ali de 8 segundos de graça. É de graça, então o pequeno empresário, ele pode ali fazer e lançar isso, e se isso viralizar, você vai dar conta? Né? Se viralizar, né? Sim. Se viralizar, vai obter um sucesso ali que não era nem esperado. Então, é um momento de oportunidade. Tem muita coisa mudando e tem muita oportunidade aparecendo aí. E, na verdade, assim, uma coisa não caminha sozinha, não é verdade? Então, assim, também não adianta eu focar nisso, igual você falou, e se viralizar? Será que você vai dar conta de atender? Se você lançar lá uma coleção e fizer um vídeo e a coisa pegar, será que você vai dar conta de atender esse cliente que vai chegar essa demanda? Então, assim, são coisas que tem que andar ligadas como engrenagem, que a gente sempre fala sobre isso aqui, sabe, Vitor? Que é importante a gente ter esse olhar sistêmico,
startup 360, porque quando você dá essa voltinha, eu dou essa voltinha 360, mas eu volto pro mesmo lugar, mas quando você volta pro mesmo lugar, você volta com uma visão diferente. E olha que interessante, né? Eu tava conversando com o meu psicanalista e o conceito que ele mostra pra gente é o crescimento espiral. Que é você dar o 360, mas você já sabe que é uma escadaria, que quando você der o 360, você tem que ir pro próximo nível. Que é o Fibonacci, né? Que aí você vai crescer aí quem faz análise sabe. Legal. Então, assim, eu falo assim, as pessoas elas têm que buscar conhecimento o tempo inteiro, né? Quem tá nos escutando, quem tá nos assistindo aí, vai saber que se você prestar atenção, talvez um detalhe que a gente falar aqui e você falar assim, eu vou fazer isso. E isso daí pode dar certo, mas tudo que a gente está falando aqui, que a gente conversa nesses encontros aqui, são fundamentais assim para a pessoa ela já ter uma certa preparação, porque se viralizar, ela vai já pelo menos ter um conhecimento básico para desenvolver muito bem aquilo que acontecer com ela, e se acontecer é uma coisa muito boa, né? É muito bom, você tá doido, para quem é empreendedor é bom demais, né? Sim. Então, existe a percepção de que a inteligência artificial é caro. Você já falou, tem coisa que dá para fazer de graça e que é muito legal. Sim. E que é restrito para grandes corporações. Mas hoje, a gente sabe que é viável para pequenos e para médios empreendedores aderirem a soluções de IA e de automação. Mas assim, em que formato? Então... Por onde começar, né? Talvez seja até melhor. Sim, claro. Assim, todo mundo tem algumas premissas dentro do próprio negócio. Eu costumo perguntar muito para empresários assim, falando assim, quanto que você está preparado? O quanto de conhecimento que você tem? O que é seu diferencial no mercado? Aí ele vira e fala assim, meu diferencial é o atendimento. Aí o atendimento é uma das coisas mais importantes que tem qualquer empresa hoje, né? Mas você tem certeza que esse é o seu diferencial? Então quer dizer que se eu mandar uma mensagem aqui, o pessoal vai responder tudo certinho, rápido, vai atender a minha expectativa de pessoa pós-pandemia ansiosa, né? Então, hoje a população está mais ansiosa, quer ser atendido rápido. E mais uma coisa, nós estamos vivendo ainda uma transição. Então, as pessoas também não têm paciência de ter uma inteligência artificial que esteja respondendo de uma forma muito robótica, sem humanidade. As pessoas, elas acabaram de sair de uma pandemia também, então elas evoluiu muita coisa, mas tem muita coisa que elas ainda estão querendo aquele tato e tudo mais. E assim, não é caro. O caro é você ficar sem realmente atender seu cliente. O caro é você perder atendimento todos os dias na sua empresa porque você não tem realmente um bom atendimento. Então, quando você vai ver o preço dessas ferramentas, custa menos da metade de um salário mínimo. Menos da metade de um salário mínimo que, tipo assim, você contrataria 4 pessoas com um salário mínimo que não fariam aquele serviço que aquele sistema pode fazer e tudo mais. Principalmente na parte de gestão. Porque se você precisa de gerenciar um atendimento, por exemplo, quanto que custa um gerente hoje? Não é um salário mínimo. Então, você precisa de ter realmente uma pessoa experiente, treinada e tudo mais. E aí, aonde que estão essas respostas, inclusive mais barato? Nas IAs, nas inteligências artificiais. É só pesquisar sobre o assunto e que você vai chegar em algumas respostas e você vai conseguir fazer testes gratuitos para você ver a versão mais paga, a versão que custa dinheiro, porque realmente essa daí que é viável, comercialmente falando. Então você vai ter isso daí viável, e quando você vê que for viável, você paga, e aí você não vai ter essa perda toda que você tem. Eu acho importante falar isso porque, às vezes, o pequeno, ele tá sempre de olho no caixa dele. Às vezes ele não tem uma noção que ele deveria ter, muito assim, teórica, da questão do fluxo de caixa, como fazer esse fluxo de caixa funcionar, né? Gerar projeção, trabalhar com indicadores. Às vezes ele não vai ter essa visão muito clara, mas ele tá ali na unha, no caixa, o que é que entra, o que é que sai. É importante falar para a gente entender que muitas vezes esse esforço operacional ele não vai comprometer o caixa, como esse pequeno acha que vai comprometer, né, Vitor? Sim, com certeza. Como você falou, meio salário para organizar, para gerir um atendimento, por exemplo, que chega lá de WhatsApp, de Instagram, né, ou seja, de uma landing page que esse empreendedor tenha, vai fazer diferença. Então, lá nos nossos negócios, por exemplo, pessoal, a gente tem lá na Crijóis, na Classic, a gente tem a Kentro lá, né, o sistema da Kentro.
Você sabe que a Kent vai patrocinar a gente esse ano. Vai, vamos lá. Né, Vitor? Mas fazendo propaganda de coisa boa, né? Colaborou muito pra gente, por quê? Porque eu consigo visualizar a performance do meu atendimento pro vendedor. E assim, cada vez mais, galera que trabalha com venda, com varejo, com prestação de serviço, entendeu que nós temos que ter uma visão digital do negócio. Não dá mais para você pensar só no físico separadamente do digital, e não dá para você focar extremamente no digital e esquecer que você tem um físico ali para cuidar, né? Como você falou, será que é o atendimento que é o diferencial? Eu acho que é uma porção de coisas, né, Vitor? Um conjunto de coisas que vão fazer diferença no negócio. Mas até que ponto que esse empreendedor tem consciência do que realmente faz a diferença, né? E de como aplicar a inteligência e a automação. Então, assim, para quem está escutando a gente, nunca ouviu falar sobre automação, sobre gestão de atendimento dentro do negócio. Como é que a gente começa a fazer isso? Então, eu acho que o começo do empreendedor é a atitude. É o que você acabou de falar. Ele precisa ter atitude. Eu questiono muitos meus clientes, sabe? Porque eu quero que eles realmente tenham performance, ajudem mesmo o cliente deles. Você abre sua empresa e você quer vender pouco ou muito. Você quer se desenvolver, trazer clientes mesmo de verdade, e você pega leve. Eu jogo tênis, né? E aí eu tenho um treinador que ele vira pra mim e fala assim: e aí, você vai deixar essa bolinha, você vai perder esse ponto aqui? Pensa que é sua empresa. Aí eu falo assim, será que eu também tô pegando pesado, assim, de acordar de manhã e tomar as decisões que eu preciso tomar com firmeza, com determinação, de que eu quero vender mais, eu preciso atender melhor meu cliente? Então, eu começo por aí, para a gente poder atingir o objetivo de realmente oferecer um atendimento excelente usando ferramenta, né? Então, é o seguinte, cavar um buraco com as mãos é difícil. Agora, com ferramenta, com equipamento, é muito mais fácil. Então, é você entender que existem ferramentas a fim de facilitar atendimento, facilitar a venda, organizar. Hoje, como que a maioria do mercado se comporta? Você pega o seu celular de WhatsApp, entrega para o seu vendedor e fala assim: tenta fazer o melhor atendimento possível. Só que você não vê, você não acompanha, pode acontecer alguma coisa lá, ele vai lá e pega e exclui todas as mensagens. Justamente. Então, ele faz um tanto de coisa ali. No final das contas, depende da atitude do dono da empresa, do dono do negócio. Ele vai olhar lá e ele vai ver as coisas que fizeram certo e errado, o que ele acertou, o que ele errou. O dono tem que focar no que ele errou, para melhorar, para treinar. A gente fala de treinamento, né? Quem treina seus colaboradores hoje? Tá treinando? Ou tipo assim, contratei um cara bom. Ele é bom e ele aprendeu sozinho. E eu não ensino nada pra ele. Né? Então, é tipo assim, você tá na mão do cara. O cara nem é dono do negócio, ele não ganha parte do lucro, ele não tem interesse, ele não tem propósito nisso. Você que abriu um negócio, você tem propósito. Então, se você tem um propósito muito maior do que aquele negócio que você abriu ali pra só gerar lucro, o seu vendedor ele não tá nem aí. Então, se você passa a fazer a gestão, uma dedicação mínima, uma atitude mínima que você tem de olhar de vez em quando isso, faz toda a diferença pro seu negócio, faz você desenvolver realmente um atendimento excelente. Com certeza. E assim, ferramentas a gente tem muitas no mercado, né? Então, realmente, assim, tem que ser a atitude do empreendedor também de querer entender o que as ferramentas podem fazer de diferença no negócio, né, Vitor? Com certeza. Olhando especificamente para a venda, já que a gente está falando disso, quais são os processos que um pequeno negócio pode automatizar já nos primeiros 30 a 60 dias para ganhar velocidade e melhorar a conversão? Então, assim, o empreendedor que está escutando a gente agora, micro, pequeno, né, o MEI, tudo, não tem nada, não tem processo nenhum de automação. O que ele pode fazer, assim, de imediato para já nos primeiros 30 a 60 dias ele ver essa melhora de conversão? Assim, cada negócio tem uma particularidade e uma maturidade em áreas diferentes. Por exemplo, seu problema é receber leads para você poder tentar fazer uma venda? Ou seu problema realmente não, os leads estão vindo e eu preciso atender melhor? Então dá para a gente poder, inclusive, ajudar nessas duas áreas aí, apesar que nós não somos empresa de marketing, né, e não ajudamos no marketing. Mas a gente atua como uma ferramenta também para poder fazer alguns disparos para os seus clientes antigos lá da sua base.
né? A gente tem o CRM, né, e tudo mais, que é a parte de gerenciamento de todos os seus clientes em uma ferramenta que se chama Kanban, que é dividida por etapas. Então, um cliente, por exemplo, que não compra com você há mais de 120 dias, talvez seja a hora de mandar uma mensagem para ele, né, para ver se ele volta a comprar com você, e isso reativa esses clientes. Hoje nós temos uma transição de tecnologia muito grande, que é a API oficial, né, do WhatsApp, porque se você faz disparo de mensagem de WhatsApp, mesmo que seja para sua base, você pode ter seu número banido, e isso não é legal. Eu acho que tem muitas empresas, inclusive, que estão com essa dor aí no momento. Então, o que eu falo para essas empresas é para que elas façam esses disparos pela API oficial. Tem um custo, mas esse custo pode ser pequeno se você colocar uma estratégia de marketing legal ali para poder utilizar. E para as empresas que não têm esse problema de leads, que é o problema mais ali da parte de gestão de atendimentos, o fato de colocar uma ferramenta já vai trazer um gerenciamento. Por exemplo, se eu perguntar para quem não tem um sistema, por que você mais perde venda? Qual que é o motivo das pessoas não comprarem com você? Qual que é o principal motivo? O primeiro, o segundo, o terceiro, quarto lugar? A pessoa não sabe responder se ela não usa esse tipo de ferramenta. Porque na hora que você faz o atendimento, você não tira a métrica disso. Então, ter um sistema vai te dar a métrica para você saber o que você tem que trabalhar com a sua equipe. E como que você tem que atuar, em quais automações você tem que fazer para reduzir essa perda. Você já tem leads. Então, você já tem o cliente batendo na sua porta. Falta só você fazer o atendimento com a excelência de corrigir, inclusive, as objeções de compra. Se você tiver já como mudar a objeção, você não vai perder o tempo que o cliente gastou de chegar até você, gastou o seu marketing para chegar até você já está gastando tempo atendendo ele, então você tem que converter mais, você tem que ser mais eficiente, trabalhar mais com performance ali com a sua equipe. E assim, se a gente for pensar no mercado de hoje, que é um mercado extremamente segmentado, né, você tem muita gente bombardeando os consumidores aí com informação. Então, 120 dias, esse cliente não está nem lembrando mais que você existe se você não está se fazendo ser lembrado, né? Então, faz muito sentido isso. Eu sempre falo, gente, a gente tem que pegar cadastro de cliente. Às vezes eu entrei numa loja, porque eu vi a vitrine, achei a vitrine atrativa, bonita e tal. Nem tava comprando, viu, Paulo? Nem tava comprando. Mas eu achei bonita, falei, vou entrar nessa loja aqui, né? Entrei na loja, olhei algumas coisas e tal, achei duas coisas que eu gostei bastante e comprei as duas coisas. Comprei, perguntei o preço na hora que eu fui pagar, olhei e tal. Então, assim, esse cliente é potencial, tá pegando não tá nem perguntando o preço, perguntou na hora de pagar. Deixa eu te falar, eu saí de lá, ninguém me chamou pelo nome, não pegaram meu telefone, não pegaram meu e-mail, quer dizer, eu era uma cliente qualificada, eu entrei, nunca tinha entrado na loja, cliente nova pra base. E aí eu saí de lá pensando, porque não tem jeito, né, gente que trabalha com consultoria, com mentoria e é empreendedor, eu fiquei pensando assim, gente, mas não me chamaram pelo nome nenhuma vez, não pegaram o meu telefone, eu gostei da loja, mas eu comprei em várias outras lojas. Então, assim, será que eu... E eu fiquei pensando assim, perderam uma oportunidade. E eu sempre falo sobre isso, sobre cadastro e tal. Então, eu acho interessante você falar, porque parece uma coisa simples, mas você tem uma galera que esquece do banco de dados do negócio. E é uma das coisas que mais vale dinheiro hoje. Não é? Nos dias de hoje do digital. Eu já vi loja fazendo o seguinte, né? A pessoa entrou na loja, aí ele vira e tá saindo da loja, aí tem uma vendedora que já é colocada ali na porta, e aí ela já fala assim, você tá saindo? Não, só vim dar uma olhada mesmo e tudo, sem comprar nada, né? Pessoas sem comprar nada. Não, é o seguinte, quem entra aqui na loja concorre a um iPhone. Você quer concorrer a um iPhone? Mas que esse negócio? Não, pois você concorre a um iPhone. Aí é tipo assim, não, preencha aqui seus dados pra você poder concorrer a um iPhone. Aí, olha pra você ver, 50% das pessoas que preenchem ali, porque elas iam sair sem comprar nada, compram alguma coisa. Pois é. Porque ela tá concorrendo a um negócio que ela ia sair sem comprar nada. É isso aí. E isso pequeno detalhe. É um pequeno detalhe, é um esforço, né, que o empreendedor faz, e que ele treina a equipe, faz com que a equipe entenda que isso é importante, a equipe também elabora e colabora, né? E aí a gente tem a lei de dados, né, de proteção de dados, e aí, gente, é um canhotinho que você vai criar ali,
né, com um quadradinho, ciente que meus dados serão usados para a via de cadastro e para o sorteio que será realizado, para aquela pessoa dar um vistozinho ali também para não dar BO. Mas é uma coisa simples que, você tá pedindo que traz uma melhoria, né? E, inclusive, essa é uma estratégia que você copia ali da caixinha do Bis lá, você concorre ao Bis Dourado, né? 1 ano de Bis de graça. Então, você consegue pegar ideias que estão acontecendo no mercado e olhar para dentro do seu negócio e falar assim, essa ideia eu tenho que transportar para cá, como que eu faço? Né? As boas ideias estão aí, é só a gente realmente prestar atenção. Com certeza. Ô, Vitor, falando de atendimento ao cliente, na sua visão, assim, de tudo que você já trabalhou até hoje, qual que é o limite entre automação eficiente e atendimento impessoal? Qual que é o limite, assim, que afasta o consumidor? Então, hoje no mercado, igual a gente estava conversando, tem muitas ferramentas. Tem muita gente que está prometendo uma inteligência artificial, daqui uma semana está substituindo todos os seus vendedores. Tem gente prometendo isso. Uhum. E isso, nós não estamos vivendo essa realidade. Até porque o cara ele vai te entregar uma inteligência artificial lá, que vai atender o cliente, mas ela é artificial, ela não tem uma certa humanização. Uhum. Tem como transformá-la? Essa mesa que está sendo vendida em humanizada? Tem como, mas precisa de um tempo grande da gente pegar todas as mancadas que ela der e corrigir ela. Igual um adolescente. Entendi. Se você colocar um adolescente para trabalhar no seu negócio, você vai ver que ele vai tirar umas ideias da cabeça dele que pode jogar o atendimento no chão, né? Entendi. Então, a inteligência artificial, né? As automações, nós estamos vivendo nessa período de transição. Isso é muito importante. Isso é o estudo do seu cliente. Uhum. Agora, se você atende os meninos aí, vamos supor, de 18 a 22 anos de idade, você pode ter uma inteligência artificial robótica lá que os meninos, eles estão... Se seu público é esse, você pode colocar sem problema que ele quer ser atendido rápido, prático e direto. Objetivo. Agora, não, seu público... Não, meu público é dos 18 aos 70 anos de idade. Qualquer pessoa pode vir entrar aqui na minha loja e comprar. Então, essa que é a diferença. É você saber, você pode ter automações. Se você quiser trazer um pouco mais de humanização, qualquer empresa hoje que faz inteligência artificial, que faz automação, precisa de um tempo para acertar. Uhum. Então, não adianta, porque isso é feito ainda de forma humanizada. Porque essa inteligência ela vai sendo alimentada, não é isso? Com as informações, com as conversas lá com os clientes. As possibilidades. Entendi. Aí chega um cliente e fala assim, quero comprar uma joia, quero comprar uma pulseira aqui para minha esposa e tudo. Aí ele chega falando assim com você, parece uma venda relativamente fácil. Aí ele vira e pergunta assim, só que eu quero a pedra tal, do quilate tal, e eu quero mais ou menos da cor tal. Uhum. E aí, ou seja, aí você não treinou a IA suficiente para ela entender das especificações de cada tipo de joia lá, por exemplo. Entendi. Então, se ela não está treinada para isso, e ela não tem um prompt bem feito, ela vai pesquisar na internet e vai falar assim, não, eu tenho uma pulseira aqui de diamante que custa R$1 milhão e tal, não sei o que, é uma coisa que você nem tem. Entendi. E ela tá, tentando oferecer ali pro cliente. Tentando resolver o problema. Aí o cliente fala assim, eu quero comprar. Aí o que você vai arrumar de uma coisa que você nem tem, entendeu? Vou ter que vender meus meninos. Então, nem tem para vender. Então, é muito importante ter essa consciência, né? De que a IA, ela precisa ser treinada, ela precisa ser desenvolvida, né? E aí a gente precisa olhar com calma e fazer um planejamento, né? De o que você quer agora, o que você quer daqui 3 meses, o que você quer daqui 6 meses e daqui 1 ano. Daqui 1 ano, a gente vai fazer uma IA humanizada para você, por exemplo. Um IA que é igual você. Eu falo assim, na Kentro lá, com a tecnologia que a gente tem, eu consigo fazer você, dono do seu negócio, ser o próprio atendente. Uhum. Aí o pessoal tava até falando assim, vou colocar... Cria uma IA aí do Pablo Marçal. Aí ela começa a responder, fala Titi na área e tal, não sei o quê. Cria aí uma aí do Gustavo Lima, fala comigo, bebê e tal. Aí o pessoal, a gente já consegue criar IAs que tem personalidade. Entendi. É muito mais fácil. Se o dono tem personalidade, é mais fácil de fazer a inteligência artificial. Entendi. E aí é muito interessante porque dá para desenvolver isso também para as pessoas, mas isso leva tempo para aperfeiçoar. Entendi. E o investimento começa baixo, né, Vitor? Que é importante a gente falar também. E aí, dentro do conceito de empresa autogerenciável, como é que a tecnologia ajuda o dono a sair do operacional? Na prática, para esse dono, por exemplo, assumir um papel mais estratégico.
A gente sabe que às vezes o dono, ele tá tão embrenhado no negócio, ele tá tão embrenhado que ele tá ali fazendo o operacionalzão e ele não tem tempo para pensar. Ele não tem tempo de qualidade para poder elaborar melhores práticas para o negócio, pensar no treinamento para colaborador, trocar ideia, ir numa reunião, fazer um network, enfim, essas coisas que a gente sabe que o dono de empresa precisa fazer para poder alimentar com qualidade, né, a rotina do negócio dele. Então, como é que a gente pode pensar, né, que essa tecnologia ajuda o dono a sair do operacional? Olha pra você ver que interessante, né? A tecnologia que é utilizada hoje, ela te ajuda para fazer gestão, para fazer a parte de gerenciamento. Então ela vai te ajudar nisso. Agora, para ter uma empresa autogerenciada, é quando o dono, é difícil tirar o dono ali do operacional, mas ele tem que criar um planejamento para ele poder sair. Porque o segredo das empresas autogerenciadas, ela é quando o dono, ele deixa de focar no negócio. Ele não quer saber de venda, ele não quer saber do financeiro, ele não quer saber do caixa daquela empresa. Uhum. Mas ele quer saber das pessoas que trabalham lá dentro dessa empresa. Porque o negócio, qualquer negócio hoje, inclusive, até o negócio de tecnologia, é feito por pessoas. E aí você deixa de focar na tecnologia, deixa de focar em tudo para você focar nas pessoas. Por exemplo, tem como ter um bom atendimento se o dono não treina os seus colaboradores? Isso mesmo. Não vai ter como. Porque como que você quer o seu atendimento? Você que tem que determinar. O dono tem que escolher. Qual que é a cultura da empresa? É o dono do negócio que tem que escolher. Então é muito importante ele parar de focar no negócio, ele começa a focar nas pessoas. Ele descentraliza, o negócio é todo centralizado nele. Ele que faz tudo dentro da empresa, ele tá olhando tudo, ele tá vendo se tá tudo funcionando. Ele vai continuar fazendo essa parte estratégica de olhar, né? De olhar, se tiver alguém para olhar, melhor ainda. Se tiver um supervisor, um gerente, né? Então, melhor ainda. E aí porque aí você foca nas pessoas e foca na estratégia. Esse que é o segredo. E não tem como, tipo assim, se eu falar com vocês assim, faz isso, sai do operacional e vai pro estratégico da sua empresa. Não é fácil. Eu sei, eu vivi isso, eu transformei a minha empresa, eu passei por isso. E eu tive que fazer um planejamento. Então, não faça isso pensando que em um mês você consiga fazer. Faça isso, faz um planejamento e que eu preciso preparar tal pessoa, eu preciso preparar tal pessoa para fazer isso. Eu não posso chegar, eu não sou eu que vou mais abrir a loja, eu tenho que ter uma pessoa que ela que ela seja confiável. E aí você precisa, inclusive, entender de pessoa para você confiar na pessoa. Você não pode confiar em qualquer um, senão essa pessoa vai te roubar, inclusive. É um risco muito grande hoje, né? A gente tem que olhar caráter. Então, até essas coisas precisam ser desenvolvidas. Então é quando você realmente para de olhar seu negócio, começa a prestar atenção nas pessoas. E isso, inclusive, é uma estratégia que a IA faz. Aí, hoje, o conceito mais avançado de IA é que a IA coordena outras IAs específicas, né? Então, uma IA central coordena outras IAs específicas. Um dono inteligente coordena funcionários que, inclusive, são mais inteligentes que ele mesmo, né? E são mais específicos que ele. Então, igual, por exemplo, adianta você ter vendedores que não vendem melhor que você? Não adianta. Você tem que procurar no mercado pessoas que são melhores que vocês nas questões específicas. Mas ele ainda não é. Então desenvolva ele. Mande ele fazer treinamentos. Compre treinamentos para ele. Transforme ele num vendedor melhor que você pode ser. E ele tem que ser isso. E você tem que falar isso para ele. Você tem que ser um vendedor melhor que eu. Senão toda hora eu fico querendo interferir no seu negócio e eu não quero fazer isso. Agora, se você virar um vendedor melhor que eu, até as metas acontecer, fazer todas as coisas acontecer, eu vou fechar o olho aqui, vou começar a concentrar mais no estratégico, produzir mais negócio e fazer o negócio crescer muito mais e você vai ganhar muito mais comigo. Show de bola. Gente, nós chegamos ao final do primeiro bloco. Foi rápido, né, Vitor? Foi um tiro. Não diria outro. Mas a gente já volta com o Vitor Barbalho. No próximo bloco a gente vai falar ainda também sobre termos financeiros, sobre investimento para pequenas e médias empresas que implementam IA em vendas e atendimento, né? Vamos falar sobre o risco de o empreendedor contratar ferramentas demais também, sem ter estratégia clara. Vamos falar para quem ainda usa aí, WhatsApp, planilha, processo manual, qual que seria o primeiro nível de organização
antes de pensar em IA mais avançada. Tem muita coisa pra gente falar ainda e a gente vai trazer isso no segundo bloco. Antes de encerrar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, Empreendedor em Ação, se inscreva, clique no sininho, receba as notificações semanais. Toda semana a gente tem um episódio novo para você, uma série diferenciada para colaborar com insights, para colaborar com mini mentorias, mini consultorias, com histórias também estratégicas que a gente traz aqui de empreendedores e empreendedoras, para que você possa vislumbrar outros filtros para trabalhar aí dentro do seu negócio. Então vá lá, se inscreva e fique ligado, porque a gente tem um episódio novo toda semana neste programa que vai ao ar na Rádio Universitária toda quinta às 18 horas. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. E se você tiver sugestão de temas, quiser ser um apoiador cultural do nosso programa da Rádio Universitária, manda e-mail para a gente, empreendedoremasãomoc@gmail.com. E antes de encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novaes Empreendimentos, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Fadenor e a Impremix, a gráfica rápida, que colabora com a gente aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. E o Empreendedor em Ação volta aqui, gente, com o nosso segundo bloco, toda quinta-feira às 18 horas. Você já sabe, a gente está aqui na Rádio Universitária. Às 19 horas o nosso programa fica disponível no nosso canal lá no YouTube, no Empreendedor em Ação.
Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para você receber todas as notificações. Me segue lá também no @ariane_Gaudio_reinventa. Lá você tem dicas para você que é empreendedor, para você que é liderança. E além do mais, eu estou sempre colaborando lá, compartilhando eventos, coisas que acontecem na cidade que podem ser úteis para você, tá bom? Lá você também fica por dentro do cronograma dos nossos programas aqui do Empreendedor em Ação, dos temas que a gente trabalha semanalmente. Hoje a gente está falando sobre inteligência artificial, a gente está aqui com o Vitor Barbalho, ele que é engenheiro de telecomunicações, CEO da Kentro, idealizador do Prime Club, especialista em empresas autogerenciáveis. E o nosso foco nessa entrevista de hoje é modernização de negócios, é uma série que a gente veio fazendo, começou na semana anterior com o Paulo Sidônio da Comercinet, para a gente estar trazendo para você uma visão maior, mais abrangente, com qualidade, acerca das questões relacionadas à modernização do negócio. Parece que a gente está assim, né, falando de modernização do negócio, a gente está falando disso há muito tempo, mas a gente sabe que tem muita gente que ainda está engatinhando aí, preocupado, inclusive com medo de modernizar o negócio e, sei lá, se perder nesse caminho. Então, por isso que a gente está fazendo essa série, para que você possa se organizar, enfim, e ter um direcionamento aí interessante. Então hoje a gente está com o Vitor, né, Vitor? O primeiro bloco a gente falou muito sobre o conceito aí de empresas autogerenciáveis, falamos que não é caro você automatizar o negócio, né? A gente falou aí numa média de meio salário mínimo. O empreendedor adora saber quanto que ele vai gastar antes de pôr a mão no bolso, né, Paulo? Metade da metade de um salário mínimo já dá para começar. Metade da metade de um salário mínimo, gente, entendeu? Então é isso, então eu acho que isso é importante. E agora a gente começa esse segundo bloco só pegando esse ganchinho, assim, em termos financeiros, né? Qual costuma ser o retorno sobre o investimento para pequenas e médias empresas que implementam IA em vendas e atendimento? Então, a gente tem que entender que existem também dois conceitos de IA. Uma IA mais básica, hoje eu estava até conversando ali com um amigo meu, e ele vende consórcio. Então ele quer colocar uma IA para poder fazer o trabalho que ele já faz no WhatsApp. Porque ele olha lá e ele não dá conta de atender a quantidade de leads que ele tem. Aí eu falei assim, porque você demora para atender. Então você quer uma inteligência artificial só para ver se o cara realmente, qual consórcio que ele quer, qual que é o valor, quanto que ele tem disponível para poder pagar numa parcela. Então isso tudo uma IA bem simples já faz. Isso daí, por volta de uns R$500, você já consegue adquirir uma IA. Ou seja, um investimento para você poder realmente ali fazer uma IA que ela já vai fazer seu atendimento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, respondendo seu cliente, classificando ele, qual que é o tamanho, qual que é o produto que ele tem interesse, como que ele quer esse produto. Aí ele até falou assim, mas quantas perguntas ela vai fazer? Quantas a gente configurar para ela fazer? Quantas que você precisa? Né? Para você fazer uma pré-qualificação, porque dependendo do cara, ele entra em contato ali com o consórcio e ele fala assim, eu queria um empréstimo. Mas você não trabalha com empréstimo, né? Mas e aí? Você vai falar só o não e vai desprezar? Aí a inteligência artificial, essa mais basiquinha, ela consegue falar assim, não, deixa eu coletar algumas informações aqui. Quanto que você precisa? Faz as mesmas perguntas e tenta vender o consórcio para aquele cara, entendeu? Entendi. Então é tipo assim, essa daí não convence ninguém, ela é base. Ela faz um receptivo. Isso, faz um receptivo e uma qualificação, Sim. que a gente chama, Legal. né? Só pra gente saber também se é o seu público, né? Vai que a pessoa não quer o que você E quando a gente vende. fala assim, gente, lead qualificado, explica aí isso pra nós. Lead qualificado é aquele lead que tem a possibilidade de comprar o seu produto. Vamos supor, você só vende joias a partir de R$50 mil, né? Vamos supor. Meu sonho. Se alguém, por exemplo, chegar lá e tá procurando alguma coisa que é mais barato que isso, por exemplo, você não consegue vender para essa pessoa. Então, é um lead desqualificado, é uma pessoa que não tem a qualificação necessária para poder comprar com você aquele produto que você vende. Legal. Então, o qualificado é uma pessoa, é um cliente possível, né? O seu perfil de cliente ideal, que é o ICP, né? E tudo mais. A gente que é de startup tem cheio dessas siglas. Desmancha esse trem para nós. Tá, pode deixar. Então, é o cliente ideal. Então, você tem que vender para o seu cliente ideal. Então, você começa ali, né? Fazendo essa IA mais básica, que ela só faz essa qualificação mesmo, né? Ela só faz para olhar, para ver se é um cliente para você. Se não for um cliente para você, não vou de você atender aquele lead certo. E a outra, aí já tem uma IA, essa IA funcionando bem.
Depende do seu negócio, depende do que você quer, normalmente ali no 4º, no 5º mês. Aí tem muito cliente que desiste, fala assim, nossa, mas todo esse tempo é porque é o seguinte, nós vamos precisar de tempo pra treinar. Mas meu amigo, você ficou uma vida sem olhar pra isso, uma vida sem saber quem é a persona que seu negócio vem. Aí 4 meses é muito, não pode ser muito, gente. Não pode ser. É investimento em inovação, em tecnologia, e é o seguinte, essa IA, você vai pagar R$2.000, essa IA dá certo, ela compete com o seu vendedor na venda. Ela ainda não substitui, porque ela vai precisar de uma ajuda humana. Nós ainda vivemos nessa era, mas isso vai transicionar esse ano ainda. Isso aí já é certeza. É tipo assim, eu vendo minha empresa e te dou todo o equity dela se isso não acontecer, porque a gente já enxerga, né, as grandes IAs que são voltadas para as grandes empresas, e a gente já está vendo isso acontecendo. É inclusive uma tecnologia muito parecida com o que só disponibilizou via voz. Então, conversa lá com o ChatGPT, ele te cumprimenta, ele parece uma pessoa. Se você colocar naquele modo de conversar, né? Sim. Então, aquela tecnologia não está disponível no texto, entendeu? Então, a gente já sabe que está transicionando. Essa IA, por exemplo, que convence o cliente, ela hoje compete com o seu vendedor. No futuro, você vai ter uma IA dessa. Cara, meu negócio cresceu, preciso contratar mais um vendedor? Para atendimento online não vai precisar mais, entendeu? Para atendimento online, aquela IA já vai fazer o trabalho. Precisa de vendedores atuando junto com ela por mais uns 2 anos ainda pela frente. Você ainda vai ter vendedores atuando, mas para você ampliar a quantidade de pessoas que trabalham com você, ela já vai dar conta de fazer. Isso é legal, e assim, às vezes a gente está com uma ideia, eu ouço muito isso, e aí eu tiro algumas conclusões, né? Não é muito bom tirar conclusões, não, sabe, gente? Mas a gente que é empreendedor, a gente tira, né, Vitor? Às vezes eu escuto muito pessoal falando assim, o fluxo de pessoas diminuiu, não é o mesmo fluxo que você tinha antigamente no comércio, lá. Eu falo, gente, lógico que diminuiu. Hoje, você não vai sair de casa, o tempo hoje é muito escasso, né? Você pega Montes Claros hoje, antes eu fazia um percurso, sei lá, da minha casa pro centro, eu gastava 10 minutos. Eu lembro que eu contava assim, da minha casa pro shopping, dava 11 minutos, eu não consigo fazer isso mais. Né? Você tem um tanto de carro aí, você tem trânsito, então as coisas estão bem mudadas. Então as pessoas querem sair de casa hoje muito objetivas para fazer o que elas têm que fazer. Então, lógico que o fluxo diminuiu, essas pessoas elas vão buscar olhar a vitrine dessa loja digitalmente. Ela vai buscar informação no digital para ela tomar uma decisão, para ela já saber o que ela vai fazer, né? Então, assim, são muitas arestas, né, Vitor, que a gente tem que pensar e refletir acerca. Como é o caso que você falou sobre a questão desse cliente, desse público-alvo, né, que a IA precisa ser treinada para atender. Às vezes, quando a gente fala assim com o empreendedor, qual que é a sua persona? O empreendedor, a cabeça dele dá 3 pulos, assim, o cérebro dá 3 pulos, 3 voltas, ele fica assim, qual é? Mesmo porque você falou persona, ele já tá com medo, porque já é uma palavra que muitas vezes o pequeno não tem esse vocabulário. De falar cliente ideal, para não falar persona. Muito melhor, né? E aí, qual que é esse cliente ideal? Então, assim, às vezes, esse cara, ele tem dificuldade até de entender qual que é o público-alvo dele. E aí, na hora que esse banco de dados dele entra para uma tratativa de inteligência artificial, a própria inteligência artificial faz esses apontamentos para ele, não é verdade? Sim. Existem sistemas, assim, para tudo, de inteligência artificial. Todo dia lança um sistema novo, que é fundamental, uma ferramenta nova, para você poder usar dentro do seu negócio e deixar o seu negócio mais eficiente, mais eficaz. E o que eu falo para que todo mundo tem que fazer é assistir, por exemplo, programas como este que a gente está aqui. Legal. Para ficar antenado realmente na gente ver o que está sendo de novo, o que está saindo de inovação. O que eu posso encaixar lá no meu negócio? Se você não ficar antenado, não ficar atento, você vai ficar para trás. Hoje as pessoas, elas estão comprando, igual você falou, né? As pessoas estão comprando pelo Mercado Livre. Hoje no Mercado Livre se encontra de tudo. Aí a pergunta que é, principalmente quem é lojista, né, te provocando um pouquinho, já está no Mercado Livre, né? Sim. Então, por exemplo, é uma coisa assim muito importante. Tem que estar nesses centros. Você tem que participar de ambientes também. Ambientes onde que vão ter outras pessoas que vão compartilhar experiências. Cara, coloquei um negócio lá na minha empresa que deu certo demais. Foi isso e aquilo outro. Como é que é esse negócio? Quanto que custa? Será que é pra você? Se você nem sair de sua casa para você também aprender, não pesquisar na internet conteúdos realmente edificantes, você vai ficar para trás.
E eu vou falar para você, a gente está numa maratona e o fluxo diminuiu, mas na verdade, teve até um palestrante que falou na semana passada lá no Prime lá, que na verdade o dinheiro trocou de mão. Justamente. O dinheiro não deixou de existir, ninguém botou fogo no dinheiro, né? Ele trocou de mão. E aí a gente quer saber, né? Tá na mão de quem? E você precisa ficar antenada para saber na mão de quem, porque você tem que direcionar seu tráfego digital, a sua propaganda, o seu marketing, assim, para onde que tá esse dinheiro. É isso aí. Né? Aí você tem que ficar antenado. E esse cliente ideal, ele traz uma outra questão que é importante, que é a fidelização, né? Você atinge seu cliente ideal, é mais fácil você fidelizar esse cliente, e um cliente fidelizado, ele te traz outros clientes. Então, eu acho que é o óbvio, né, do comércio e tudo, mas acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Eu vim de uma feira semana passada e eu fiz um vídeo, falei justamente sobre isso. Falei, nós estamos aqui na feira, tava todo mundo com medo, né? Porque feira de joias e tal, joia, o ouro aumentou, né? Aumentou 3 vezes o valor dele de mercado, e ainda tem vistas para aumentar mais. A prata aumentou 100%. Então todo mundo, assim, o que vai ser dessa feira, incógnita? Mas a gente já tinha comprado passagem, tinha feito tudo, vamos pra feira, tem que ir, vamos pra feira. E a gente chegou na feira, sim, o fluxo estava menor de pessoas, mas o que eu mais escutei dos expositores, que eu saio perguntando a todo mundo, e aí, como é que tá aí? Me conta aqui, como é que foi? Olha, o primeiro e segundo dia foi muito bom. Eu não esperava escutar muito bom, foi razoável, a gente já esperava. Aí todo mundo disse, olha, a gente esperava que não ia dar, mas olha, deixa eu te falar, foi bom. Tá sendo bom, estamos batendo meta. E aí eu falei justamente isso. Então, gente, enquanto você tá aí reclamando, você tá aí afogado em notícia de jornal, que o trem não tá bom, tem gente passando cartão, né? Tem gente comprando. Então, o dinheiro, ele mudou de mão. Onde é que tá esse dinheiro? Então, encontrar esse cliente ideal, fidelizar esse cliente, refletir acerca dessas questões faz muita diferença, né, Vitor? E outra coisa, às vezes a gente faz muita coisa, a gente quer implementar muitas coisas no negócio, muitas ferramentas, e sem ter uma estratégia clara. Então, assim, como que eu evito, né, virar refém de sistemas que não vão conversar entre si, por exemplo? Porque, por exemplo, a Kentro funciona muito bem quando a gente consegue fazer essa integração, né? Perfeito. Mas e aí? Eu falo assim, o maior valor que a Kentro entrega é a possibilidade de se integrar às outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente tem aqui no nosso logo, né, o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, o Instagram e tal, concentra tudo, o ChatGPT e tudo mais. Ou seja, isso aí é até um conceito que a gente tem, que eu posso entregar um certo valor para o meu cliente hoje. Mas integrado, eu consigo entregar muito mais. Uhum. Então, por exemplo, você tem um sistema, o empresário que está em casa assistindo, tem um sistema aí de gestão, um sistema de caixa, um sistema de cadastro de cliente, um sistema de fidelidade, né? Você tem esses outros sistemas. E isso o Kentro não tem. Uhum. O Kentro não tem fluxo de caixa, ele não emite nota fiscal, ele não tem um sistema de fidelização. Mas integrado ao nosso sistema, eu consigo olhar lá no sistema de caixa, por exemplo, qual que foi a última vez que esse cliente comprou. Uhum. Então, eu olhando lá quando que foi a última vez que ele comprou, então tem 30 dias? Tem 29 dias? Não vamos deixar completar os 30, não? Vamos voltar aqui e comprar mais uma vez, dependendo do que você vende, se tem esse tipo de recorrência. Se alguém foi lá, por exemplo, lá na Cris Joias lá, e comprou um presente de aniversário para alguém, quem que é? Que tá fazendo aniversário, sua esposa e tal, não sei o quê. Como é que é o nome dela? Coloca lá a data de aniversário dela lá, entendeu? Já cadastra a esposa lá e você já sabe qual é a data de aniversário dela, e você manda mensagem pro cara que tá comprando, pro marido ali, né? Você já manda pra ela lá, falando assim, olha, tá chegando perto do aniversário da sua esposa, né? E tudo, você comprou um brinco aqui, ó, tá na promoção tal coisa. Ou seja, você faz algo já intencional, direcionado. Qual que é o valor de uma automação de 2 sistemas e qual que é o valor de um sistema que funciona sozinho, que não tem essas informações? Uhum. Então, multiplica, exponencializa isso tudo, né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa integração fácil com outros sistemas, e os outros sistemas também precisam se integrar. Uhum. E para você não ficar refém, contratem sistemas, né, que é possível integrar, é possível fazer essa estratégia de marketing ou aquela de comercial. Então, isso que vai gerar valor no final das contas.
E justamente para ter essa estratégia clara, né? Do que eu preciso do meu negócio, né? Inclusive, assim, para quem ainda usa WhatsApp, planilhas, para quem ainda usa de muito processo manual, qual seria o primeiro nível de organização antes de pensar, por exemplo, em um IA mais avançado? Quem usa muito manual, né? Sim. Pergunta boa pra jogar na IA, hein? Não é? A pergunta é excelente pra jogar lá na IA. Ela provavelmente ela vai dar até uma resposta melhor que eu. E assim, sabe, é muito interessante a gente ter perguntas assim, sabe? Muito, muito legal essa pergunta. Exatamente pra gente poder tentar ver, assim, essas pessoas ainda que trabalham muito de forma manual, como que eu posso automatizar? Hoje em dia, você tem ferramentas como o Lovable, que é uma ferramenta mundial, em que você transforma uma planilha numa página na internet. Então, eu, por exemplo, eu fazia precificação ali de quantos usuários você precisa e tal, para eu fazer um preço, né, do meu sistema. Eu usava uma planilha feia demais da conta. Aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas aí lá existe a transformação do pau em espeto de ferro mesmo, sabe? Aí a equipe é grande e boa. Aí um colaborador nosso lá pegou a planilha, jogou dentro de um Lovable lá, só jogou a planilha lá e falou assim, ó, eu quero uma página que faça a mesma coisa que essa planilha, mas que tenha uma identidade visual igual da Kentro e tal, não sei o que, faz isso, aquilo, outro. 5 minutos. Ele transformou a planilha em algo maravilhoso. Que agora que é bonito do cliente ver e identificar os planos, os preços, tudo bonitinho. Então, joga lá na IA, entendeu? Tudo que você quiser, joga na IA. É gratuita lá mesmo. Você pede ela dicas. Lovable. Lovable, por exemplo, é uma ferramenta que cria pequenos sistemas. Então, uma planilha, por exemplo, que você faz precificação, que você faz fluxo de caixa, você tem como jogar lá e pedir dicas. Como é que eu posso melhorar essa planilha? Entendi. Joga a planilha lá e pergunta, como é que eu posso melhorar essa planilha? O que as pessoas do meu negócio... eu tenho uma loja de pastel, eu tenho uma pastelaria. E eu tenho essa planilha aqui de fluxo de caixa. E como é que eu posso melhorar essa planilha aqui para, inclusive, ficar fácil de eu usar também? Aí daqui a pouco cria na webzinho, um sitezinho lá, que você vai fazendo os lançamentos lá e talvez fica muito mais fácil do que você ficar lá tomando cuidado pra você não errar a célula dentro do Excel. Entendeu? Fica muito mais fácil. Então, gente, vocês estão vendo, não é difícil, né? Assim, tem que realmente pesquisar, buscar entender e ter uma estratégia clara do que você precisa resolver no negócio. Você tem que resolver a vida do cliente. Nós somos empreendedores, a gente gera solução, né, para resolver a vida do cliente. Qual que é a dor do cliente? A gente está sempre perguntando isso, né? Sim. E a dor lá dentro do seu negócio, né? Será que a gente está olhando para essa dor com clareza, observando todos os pontos que tem que ser observados para a gente conseguir gerar uma solução interna que vai, com certeza, refletir nos seus processos, que vão atender a demanda externa? Então, eu acho que isso é muito importante. Bom, mas como que eu meço, Vitor? Quando vamos lá, implementei a automação, certo? Como é que eu faço para medir a produtividade dessa automação? Assim, quais são os indicadores simples que um pequeno empresário consegue acompanhar sem precisar de uma estrutura complexa? A gente volta lá na dor do empresário, né? Então, sempre quando ele vai fazer uma mudança na empresa, ele tem que entender a dor. E ele tem que entender também como que tá os indicadores dele agora. Então, ele está fazendo algo para tentar melhorar as vendas, ele tem que olhar quanto que eu estou vendendo, né? E tudo. E ele tem que fazer isso. Sabe por quê? Porque se você nunca faz, vou tentar fazer isso aqui, vou tentar fazer esse teste, vou tentar fazer aquilo outro, ou aquela outra coisa. Sem você tirar uma foto antes, e aí você implementa aquele negócio, mede ali pelo menos 1, 2 ou 3 meses, dependendo do que é, e olha de novo para ver se melhorou ou não. E aí precisa de ter essa, vamos dizer assim, tem que ser metódico nisso, sabe? A maioria dos empresários não são muito analíticos, né? Não são tão metódicos. Eu sou um pouquinho, isso me ajuda demais nisso aí. Mas também é uma habilidade que todo mundo pode melhorar, né, Vitor? Todo mundo pode melhorar, né? Você tem que ser ali um pouquinho analítico quando você vai fazer um investimento, né? Se você falar assim, vou comprar um carro, vai comprar um carro para te ajudar ou para te atrapalhar? Você vai contratar um sistema para sua empresa, é para te ajudar ou para atrapalhar? Eu vou mudar um processo aqui, é para ajudar ou para atrapalhar? Então eu preciso entender, isso aqui eu contratei para isso.
e ele precisa chegar num certo ponto daqui 2, 3 meses. E aí eu meço de novo. E aí tem que saber também, né, do que você está analisando, se dá para analisar nesse período. Estou falando assim, mais ferramentas como a minha, você já consegue ter uma avaliação muito boa. Você já tem as métricas lá, né, parâmetros. Exatamente. E a outra coisa é a questão da atitude mesmo. Porque não adianta você também assim, comprei e agora se vira aí, todo mundo. Entendeu? Tem que ter atitude. Funciona, Kentro. Fazer um negócio funciona, olha para o céu, funciona, Kentro. Funciona. Tá funcionando? Não é um Alexa, né? Exatamente, Tem que ficar em cima lá para o negócio realmente dar certo. Eu falo lá na implantação hoje da Kentro, quando vai implantar o sistema, o meu implantador, ele fala assim pro cliente assim, antes de eu começar eu queria fazer um acordo aqui com você. Aí o cliente fala assim, um acordo? Um acordo. O acordo é o seguinte, você presta atenção, deixa a câmera ligada, não mexe no celular, não faz nada e não presta atenção e não desvia sua atenção com outras coisas aí que estão ao seu redor. Eu preciso que você preste atenção agora porque eu vou te ensinar, vou implantar a ferramenta. Se eu perceber que você está desatento, o TDAH bateu, aí você está mexendo no celular, olha aqui, não está aprendendo, o que vai acontecer? Você não vai aprender, não vai usar, não vai aprender, e aí não vai dar certo. Então eu já falei com o meu implantador. Você acorda comigo que você vai prestar atenção? Vou. Se você não prestar atenção, eu te fazer uma pergunta, eu perceber que você não está prestando atenção, que você desligou a câmera, eu perguntar uma coisa para você, você não sabe a resposta. A gente remarca a reunião, essa reunião sem nenhum problema, mais uma vez. Mas você só vai ter mais uma chance. Se você não prestar atenção de novo, você cancela e perde a implantação. E eu não vou deixar você entrar dentro da Kentro sem o treinamento correto, sem você estar apto a mexer no sistema. Senão, eu vou gastar mais dinheiro seu cobrando mensalidade de um sistema que você nem vai usar. E depois vai sair falando mal do seu produto não presta, não funciona. É Exatamente. O tipo de cliente que também não vale a pena. Eu falo, a gente tem que saber demitir, né? Minha personal, de vez em quando, ela demite o povo lá. Ela fala, eu tô aqui ralando pra pessoa, e a pessoa tá bebendo todo dia. Eu quase fui demitida, gente, tive que parar de beber na semana. Mas isso é interessante a gente falar, porque é a realidade, né, do que a gente vive. Igual o que eu quero te perguntar aqui agora, que é sobre a resistência da equipe. No primeiro bloco, você falou que o empreendedor ele tem que ser um bom entendedor de pessoas, né? Um bom leitor de pessoas, um bom analista de pessoas. Quando eu comecei a implementar, gente, eu erro, sabia? Eu erro feio, eu erro rude. Implementar aí o negócio. E os meus colaboradores tiveram muita resistência, né? Os vendedores tiveram muita resistência, assim, para poder utilizar as ferramentas e tal. E eu lembro que eu falei assim, gente, é o seguinte, vocês têm que aprender esse negócio, vocês têm que entender, é importante, dei treinamento, sei lá, mas se vocês não aprenderem, eu vou substituir. Eu vou pegar aqui, ó, atendimento no Instagram, vou colocar um negócio robótico, vai cair direto no gerente, vocês vão perder essa gratificação. Sim. Aí eu fui pro lado autoritário, né? Porque Sim. geralmente eu sou... Isso foi firmeza. Você fez agir com firmeza. Isso. Firmeza com leveza. Porque não tem jeito, você tem que ser um líder sistêmico. Você tem que ser autoritário, você tem que ser democrático. Tudo tem a hora certa de você exercer, lógico, tudo com educação, com carinho, de uma maneira humanizada. Quando a gente fala autoritário, autoridade, é no sentido de ter firmeza, porque você precisa fazer papel de dono do negócio, né? Porque senão seu negócio você não vai caminhar. E aí, eu fiz isso uma vez, você fez esse negócio, não tá dando certo. Vou ter que humanizar essa fala aqui. Aí, o que eu pensei? Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou treinar ainda mais esses meninos. Vamos trazer esses meninos para visualizar esse sistema do Kentro, que nós temos o Kentro lá. Então, assim, todo vendedor consegue ver e tudo. A gente não deixou ali só pro gerente, só pro administrativo. Então, eles têm uma noção de como que a coisa acontece ali, de como que a performance deles é vista e tudo. E eles começaram a perceber essa questão do fluxo. O fluxo está diminuindo aqui porque está vindo muita coisa da internet. Então, se eu der a tratativa correta da internet, o cara ele não vai vir aqui, eu vou mandar na casa dele, porque eu faço delivery, entendeu? Então, assim, não foi um mês, né? Foi um projeto que a gente demorou cerca de 6, 7, 8 meses para gerar essa consciência, lembrando que no meio desse processo teve vendedor que saiu, teve vendedor que entrou, mas quando você muda uma cultura, você transforma uma cultura, você consegue impregnar ela mais rápido quando acontece esse entra e sai, né? Então isso é muito importante. Eu queria que você falasse sobre essa resistência da equipe. É um obstáculo comum? Não é um obstáculo comum? E se é, como é que vocês
orientam, né, esse empreendedor para ele introduzir a IA sem gerar esse medo de substituição ou de insegurança interna? Então, eu falo assim, resistência da equipe, ela sempre vai existir, sabe? O empreendedor, ele não consegue diminuir a resistência, mas ele consegue ser, igual a gente falou aqui, né, mais firme, né? O empreendedor que é mole, entendeu? Qualquer coisa é tipo assim, você não conseguiu vender mesmo? Não, então tá bom. Então, vamos bater palma, porque você não conseguiu vender, entendeu? Vai fazer com que você crie, né, realmente uma cultura leve fraca demais. Então, não é interessante a gente olhar muito para essa perspectiva da resistência. A gente olha muito para as perspectivas dos gestores e tomando atitudes como você, que realmente vai fortalecer a empresa. Não é para poder vender mais no WhatsApp, é em todas as funções que a empresa tem. Mostrar para ela que o negócio ele pode ser grande e se a pessoa quiser crescer e assim, você quer crescer como? Igual, por exemplo, eu quero desenvolver muito bem aqui e eu quero ganhar mais. Talvez a pessoa pense assim, eu quero adquirir mais conhecimento e aí você começa a olhar para ela e desenvolver ela assim, ó. E aí, quando todo mundo lá na Quento, lá quando tá entrando, eu falo assim, ó, hoje é seu dia de entrada, assim, parabéns, tudo, seja bem-vindo, mas você vai ter um dia de saída, correto? Nem esteja morrendo, mas um dia você vai ter um dia de saída. Eu quero que você, a partir de agora, do início, escreva como que vai ser todas as experiências que você vai adquirir aqui dentro e faça um currículo fantástico que eu tenho que te merecer ter você aqui dentro da minha empresa. Legal. Se você for uma pessoa, um funcionário fraco, escreve lá no seu currículo que você é fraco. E eu também, quando alguém pedir referência, eu vou falar que você é um funcionário fraco. Se você escrever a sua história aqui como um funcionário forte, que desenvolveu projetos, que melhorou, que buscou, que não foi uma pessoa conformada, sempre foi um inconformado de melhoria, de crescimento aqui dentro da empresa, você vai escrever isso na sua experiência e eu vou atestar isso para você e você vai poder continuar trabalhando aqui ou se você vai inclusive para empresas muito maiores do que a nossa e assim, recomendadíssimo. Então, tudo tem um início, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Você escreve sua história. Como que vai ser a história que você vai escrever? Né? Então, eu costumo fazer muito isso para todo mundo ter essa consciência. E a dica que eu dou aqui, inclusive para quem está nos assistindo, preocupem mais com seus colaboradores, abracem a causa dele, mas não peguem leve naquilo que não deve pegar leve. Porque a adaptação de tecnologia é difícil em qualquer idade. Até se você contrata os meninos de 18 anos aí pra você ver como é que tá, né? Vai ser difícil ele se adaptar a um ambiente corporativo, ambiente de loja, ambiente empresarial. É difícil pra ele tá entrando agora. Tem que ter objetivo bem estruturado, você né? tem que... E aí, se você é um treinador de pessoas, se você é um desenvolvedor de pessoas, ou você é dono, chefe, né, autoritário, só tem essa parte, não tem a parte de desenvolver também, né? Legal. E é isso, né? A gente desenvolve todo mundo assim. Muito bom. Vitor, chegamos no final do segundo bloco, né, Paulo? Já chegamos no finalzinho do segundo bloco, mas tinha uma perguntinha aqui, mas de qualquer maneira, eu queria que em 30 segundos você falasse pra gente da Quento, pro ouvinte que tá, né, fazendo parte aqui hoje desse programa aí lá da casa, lá do Japão, porque você pode escutar a Rádio Universitária via link. Como é que ele faz para fazer contato com a Quentro? Qual que é a importância da automação? 30 segundinhos. Assim, a Quentro é uma startup que já tem mais de 1.200 clientes espalhados pelo Brasil e a gente ajuda as empresas a atenderem melhor. A gente pode ajudar qualquer empresa hoje do mundo inteiro, a gente consegue ajudar, nosso sistema inclusive pode ser traduzido. E a gente está à disposição ali, pode entrar no quentro.com.br e chamar a gente lá. E nós não queremos só vender um sistema para você, nós queremos também, mas a gente quer também ajudar no atendimento excelente que sua empresa precisa ter. Legal, e você tem um projeto que é o Prime Club também, não é? Como é que a galera fica sabendo do Prime Club? É no Insta? É no Instagram, primeclub.brasil, né? Participem lá, empresários, empreendedores, líderes de equipe, pode participar lá com a gente, é um clube de empresários com ambiência. Esteja em lugares que outras pessoas vão te ajudar a se desenvolver e a crescer.
e que você vai desenvolver seu negócio assim de uma maneira exponencial. Legal, Vitor, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui e pela sua partilha. Eu que agradeço, né? Eu estou à disposição de vocês, posso voltar e tudo. Quem quiser entrar em contato comigo também, estou à disposição para poder ajudar, não cobro. Eu só tenho tempo de resposta, né? Que eu sou ser humano ainda. Ainda não tenho uma IA. Ainda bem, né, ainda não tenho uma IA cópia de mim, não. Então, ainda estou atendendo de forma humanizada, viu, pessoal? Show de bola, obrigadão, viu? Obrigado. Gente, é isso aí. Nós falamos com Vitor Barbalho, engenheiro de telecomunicações, CEO da Kentro, idealizador do Prime Club, especialista em empresas autogerenciáveis. Hoje foi o segundo episódio da série Modernizando Seu Negócio. Nós falamos mais sobre a inteligência artificial, sobre automação para facilitar processos, e a gente tem ainda mais um programa dessa série, tá bom? Então fique ligado. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, no Empreendedor em Ação. Me segue lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. E toda quinta-feira nós temos esse encontro aqui, que vai ao ar na Rádio Universitária às 18 horas e o programa fica disponível às 19 horas lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigada ao Cicobi Credinor, obrigada também a Novais Empreendimentos, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Fadenor e a Impremix pelo apoio cultural ao nosso programa. Na próxima quinta-feira a gente está de volta. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.